Olá, Voicers, bem-vindos a mais um episódio. Olá, Zé. Olá a todos, bem-vindos. Olá Rita. Olá Voicers. Portanto, vamos por mais um episódio, uma noite de galas e de grandes atuações. E vamos começar então o nosso podcast, como vocês já devem estar habituados, com a nossa rúbrica do The Voice Spy. Zé, começas tu, o que é que tens para nos dizer? Sim, foi uma gala também recheada de alguns tesourinhos, pelo menos daquilo que eu apontei. A gala começou com um medley de músicas da Whitney Houston, a homenagem a ela, e eu reparei que quer o António Taíde, quer o Ruben, foram para mim os concorrentes que se sentiram mais desconfortáveis com as atuações. Eu vi que eles estavam super fora da sua zona de conforto, a cantar em inglês, que nem sequer costumam fazê-lo, e a certa altura eu reparei que o António a escolheu para a Carolina, para a Marisa, que é a sua mentora, e ficou de género, encolheu os ombros, tipo, olha, eu não sei o que é que eu estou para aqui a cantar, mas vou só tentar dar alguma coisa. E ficou estranho de se ver, não sei se concordas, ou se reparaste sequer. Concordo. Sim, foi muito estranho, sim. Depois tivemos a Marisa Liz, a Catarina Furtado. Eu gostei da vestimenta delas, acho que estavam muito bonitas. A Catarina estava de assim um estilo meio rosa, roxo, e a Marisa Liz estava de laranja e estava assim com um colar, também ficava mega bem. Eu não costumo fazer grandes comentários à roupa, até costuma ser mais a Rita e da parte negativa da coisa, mas eu gostei de as ver, não sei se reparaste também. Sim, gostei. Eu acho que no geral, talvez o Pissarra foi a vestimenta menos conseguida, na minha opinião. De Sim, resto sim, estavam sim. todos bem, sim. Verdade. Uma vez mais, acho super, mega injusto a forma como eles articulam esta gala e a organizam, porque tivemos de novo vários concorrentes a ter um mentor e só um mentor a falar para eles, a comentar a sua atuação, e outros em que tiveste um outro mentor para além do seu próprio. E isso não deve continuar a acontecer. Produção, eu sei que dificilmente vão estar a ver este podcast, mas se alguém da produção estiver, por favor, tentem organizar-se mais e melhor, porque é injusto para os concorrentes que só têm um mentor a falar sobre eles que isso aconteça, porque quanto mais opiniões têm, sobretudo se forem positivas, e geralmente vindo dos mentores são positivas, mais probabilidade de votos eles têm de vir a ter, não é? Por isso, não Sim, gosto. concordo. E aliás, nós já tínhamos falado isto na semana passada, que isto iria voltar a repetir-se, portanto não foi surpresa para mim. Sim, Enfim. imaginem, não foi. Eu reparei nem sequer, eu reparei até que nem houve propriamente uma ordem disso, porque os primeiros tiveram dois, depois os seguintes tiveram só um mentor, Pois e foi. depois houve lá um concorrente no meio em que voltou a ter dois. E eu penso, isso é super injusto, qual é que é o tipo de critérios que eles utilizam? Não faz sentido, portanto, melhorem isso. Depois, quando o Coastal acabou de atuar, tivemos um momento mega awkward entre ele e a Catarina Furtado, em que a Catarina levou com a ponta da guitarra do Coastal no queixo, e ela, pelos vistos, ficou magoada, mas ela fez questão de lhe dizer isso 3 ou 4 vezes, que estava com marca no queixo, para ele virar a viola ou a guitarra para o outro lado, e o Coastal pediu desculpa, e ela estava sempre a bater na mesma tecla. Achei que foi super desnecessário, e faz-me realmente perceber que a Catarina, ultimamente, eu diria talvez já há 1 ou 2 anos, mas sobretudo nesta edição, ela está com umas saídas tão fora, ou então é agora que eu ando a reparar mais nela, e que me faz pensar que ela devia se acalmar um pouco em relação aos concorrentes e à forma como muitas vezes fala, porque parece-me que ela tenta brincar, mas aquilo sai um pouco passivo-agressivo, e eu não gosto de ver. Concordo plenamente. Acho que a Catarina, desde há uns tempos para cá, não sei dizer especificamente, tem estado muito estranha, com saídas mesmo muito fora. Mas pronto. Exato, e que Acho que só fica mesmo causam... awkward e não fica bem. É Não isso, lhe fica fica... nada bem. causa constrangimentos, não é? Eu diria em pleno estúdio em direto. Sim. Outro momento também um pouco cringe da edição foi a Rebeca. Eu estava super contente a ver o vídeo promocional dela, o vídeo promocional da VT, tal como todos os candidatos. Desta vez eu não passei de nenhum e falei disto com a Rita antes e ela também não, porque é sempre bom ver a relação entre mentores e concorrentes, sobretudo porque, como a Rita disse bem, mais no entendidal do que no meu, faltou-nos esses momentos nas batalhas, não é? Verdade. E a Rebeca toda feliz a falar do Diogo, e de repente está a fazer promoção a um relógio, ou lá o que é que era, já não sei qual era a marca. E eu Acho que penso, era é o que One.
One, pronto, ficou super estranho, sobretudo vindo na voz da Rebeca, ela estava a promover aquilo e eu estava com zero vontade de comprar, porque a Rebeca, perdoa-me, é ótima, mas para isso não tem tanto jeito. E eles, como aparecia a cara do mentor no canto inferior esquerdo do vídeo promocional, o Diogo estava a ver aquilo de repente com a publicidade, viu-se a cara dele do tipo, ok, agora é suposto filmarem-me enquanto eu estou a ver uma publicidade no relógio, ficou awkward. Pronto, depois, falando também no Diogo, ele atuou com a sua equipa, tivemos momentos enfim, de prendas para os mentores. Corrijo-me, Rita, se eu estiver enganado, tivemos a Marisa Liz, que eu sei que já vais falar sobre isso a seguir, a ter uma surpresa a ela, que foi um vídeo que lhe mostraram, e o Diogo, que cantou com a sua equipa, mas não houve nada para o Dino nem para a Carolina. Eu acho isso injusto, primeiro, e depois, o mais injusto ainda é termos o Diogo a ter a surpresa que lhe deram foi, olha, vais cantar com os teus dois candidatos, o Vander e a Rebeca, mas mais nenhum mentor teve a oportunidade de o fazer com os seus candidatos. E se me disserem, mas isso pode vir a acontecer nas galas seguintes, ok, mas tipo, acaba por ser injusto, porque entretanto alguns candidatos vão sendo eliminados. Portanto, achei que uma vez mais houve incoerência com a produção e não entendi muito bem. Por outro lado, tendo em conta que foi a equipa que foi, eu fiquei contente de ver o Diogo a atuar com o Vander e com a Rebeca. Tirando essa incoerência toda que o The Voice nos tem vindo a habituar, acho que foi um momento muito bonito. Eu também gostei. Também gostei, é sempre bom vê-los juntos. E termino com mais uma questão de edição, que foi o facto de ter havido várias falhas nos microfones, sobretudo quando a Rebeca estava a cantar com o Vander e o seu mentor. Logo ao início ficou cortado aquilo que ela estava a dizer, a Catarina Furtado a introduzir o Diogo Carapinha, e também alguns problemas de imagem, que vias a cabeça, como é que era? Os pés dos concorrentes estavam tipo por cima da cabeça ou algo do género, como se uma imagem estivesse dividida em 2 ou em 3, e ficou estranho que isso aconteceu mais do que uma vez. Eu inicialmente achei que pudesse ser problema da minha box, mas já percebi que não, foi porque a Rita teve o mesmo problema, portanto também não entendi essa questão. Houve assim algumas partes amadoras da produção do The Voice esta noite, eu senti. Sim, é o problema dos diretos, pode haver sempre estas falhas. Claro, mas hoje foi bastante, por demais. Sim. E da minha parte é isso, Rita, o que tens tu desse lado? Olha, do meu lado tenho só 3 apontamentos. O primeiro é mais uma informação que, pronto, para a próxima semana vai haver The Voice, mas não vai ao mesmo tempo, porque é um The Voice especial Natal. Portanto, para a semana também podemos desde já dizer que não sairá podcast, porque não vai ser uma gala em direto, não vão haver expulsões, digamos assim. Portanto, é uma gala apenas especial, dedicada ao Natal. Portanto, regressaremos depois no ano 2023. Sim, será até para o ano. Exatamente. E depois e o também, segundo tópico. Desculpe, ia só dizer que também, geralmente, aliás, acho que é a primeira vez que acontece não haver uma gala de interrupção com resultados. Acho que isso nunca aconteceu. O The Voice conciliava sempre o Natal com a competição em si. Mas pronto. Depois, o segundo tópico que eu queria mencionar foi a tal surpresa que fizeram à Marisa, que a pessoa que estava do outro lado também se chamava Marisa, era filha da Marisa, e que estou a fazer entre aspas, porque segundo a Marisa, ela a considerava filha desde há 10 anos para cá, mas foi assim uma história muito estranha, porque depois a Marisa, a mentora, não se alongou, e eu fiquei um bocado sem perceber quem é esta pessoa, porque é esta surpresa, qual é a ligação entre as duas, porque é que ela a considera como filha. Não sei se conhecias a outra Marisa, que estava do outro lado, Zé, mas eu fiquei mesmo à nora com isto. A pergunta que se coloca é quem é este Pokémon, não é? Eu realmente não sei, até porque eu acho que a vida da Marisa, a vida pessoal, sempre esteve muito privada, a não ser quando ela estava no Amor Eletro, porque alguém da banda, não é? Não me recordo agora qual era a função, mas era o marido dela, o Tiago. Exatamente. E depois ela divorciou-se, pronto. E não se costuma saber muito da vida da Marisa, portanto, eu até acho que ela não tem filhos de sangue, correto? Eu acho que... Não, tem um filho. Um filho ou uma filha, sim. Pois tem que ela já ela toda já uma falou, gala passagem de anos, esquece. E já falou sobre a filha, acho. Tem sim senhora, já falou. É verdade, mas fora isso acho que não tem. Mas não sei dizer quem era, sou sincero, portanto... Se souberem, digam nos comentários. Sim, se souberem. Depois, o último ponto foi, tu já mencionaste, foi aquele fail para mim, que foi um bocado cómico entre o Coastal e a Catarina. Ela a dizer para mudar de lado a guitarra, tipo, pronto. Coisas à Catarina, enfim. Coisas à Catarina, mesmo. E pronto, acho que é isto sobre esta rúbrica, e vamos passar para o overall do programa, que cabe a mim, exatamente, o overall. Olha, eu achei esta terceira ronda de galas, exatamente,
a um nível muito grande. Gostei. Acho que foi um programa de galas forte. Não acho que tenha havido atuações más. Houve atuações muito boas e, no geral, acho que tiveram praticamente todos bem os concorrentes. E também começamos agora a reunir os melhores dos melhores. Portanto, acho que foi uma gala muito bem conseguida e eu gostei. Eu já não sou Ui. tanto, já não estou tão de acordo com a Rita. De acordo com a Rita. Ok. Eu acho que em relação à semana passada, em que eu estava on fire a dar votações, eu acho que nesta gala foi mais crítico. E sim, houve de facto, sei lá, metade dos candidatos, ou pouco mais de metade, estiveram bem, ou até muito bem, mas houve decepções da minha parte com outros tantos. Portanto, até me admira a Rita estar mais, como dizer, mais efusiva com a gala do que eu, mas depois a nível de pontuações até se calhar posso eu estar a dar pontuações mais elevadas do que a Rita, porque a Rita é a Rita e eu sou eu a nível de pontuações. Mas não estou tão de, A não estou tão questão, de eu acho acordo. que a questão que vai ficar aqui no ar é: será que vou ter maior média que o Zé? Portanto, vamos ver no final. Exato, vamos ver o que é que acontece. Bom, e então depois desta análise geral àquela que foi a terceira gala do The Voice Portugal, deste ano 2022, vamos então proceder à análise individual dos candidatos. Começo eu, com a equipa da Carolina, tivemos a Beatriz Santos, que nos trouxe a canção Circo de Feras, dos Chutes e Pontapés. Olha, o que é que eu achei? Vais-te surpreender um pouco. Eu tenho vindo a mudar a minha opinião sobre a Beatriz e é curioso porque ela foi eliminada nesta gala, algo que falaremos mais à frente sobre as decisões da noite. Ela de facto tem algo que me incomoda, mas cada vez mais me habitua à forma dela se apresentar em palco. Lembra-me a Marisa Liz na maneira de cantar e tem um contraste entre a doçura na parte mais baixa da música contra o poder vocal quando tem de o mostrar. Só gostava que tivesse havido uma batida ainda mais forte. Parece que me faltou um quê de adrenalina. Mas, no geral, eu gostei. E, tendo em conta que ela abriu a gala, eu acho que foi uma boa abertura de gala. Porque eu entendo quando dizem que a Beatriz tem uma identidade muito própria e ela tem algo muito, muito... como dizer? Ela é muito característico dela. E, portanto, eu gostei e dei 8 pontos. Acho que foi uma boa atuação. Preferia da semana passada, mas esta foi boa. O que é que tu Ok. achaste? Estás a ver? Quando são bons, eu digo. Gostei que agora gostasses mais da Beatriz, não é que isso seja relevante porque ela saiu, mas em relação à minha análise, eu acho que no geral gostei da atuação. Eu já tenho vindo a gostar da Beatriz, é como tu dizes, eu acho que ela tem uma identidade muito própria e eu gosto disso num cantor, mas eu acho que ela nesta atuação teve ali um outro momento em que ela... Lembras-te que ela no início fazia muito aqueles trejeitos com a voz? Ela nesta Sim. atuação fez um pouco isso e achei um bocadinho menos positivo na sua atuação. Tirando isso, acho que foi uma atuação muito bonita, poderosa, gostei da versão desta canção. Ela faz o que quer da voz e tem uma identidade mesmo própria, única. Eu gostei e dei 8,5. Portanto, ainda gostei um bocadinho mais do que tu. Um bocadinho mais, sim. Não me espanta. Eu assumi que a tua pontuação pudesse ser algo parecido. E sim, abrimos a gala muito bem mesmo. Muito bem, pronto. E vê-se Abrimos que, a... sim, e vê-se que a Diz. confiança dela aumenta a cada gala, o que é bom. Ela Sim, sim. já tinha este tipo de apresentação em palco, mas não sei, há algo nela que, à comparação com há 2 ou 3 semanas, parece que ela está mais organizada em palco. E eu gosto de ver isso. Nice. Pena que não vamos ver mais, não é? Mas pronto. Pronto, Eu olha, mas estou a dizer pronto. isto. Deixa-me só dizer que para mim, ter que eliminar 2, a Beatriz não era uma delas. Digo-te já. Já vamos falar sobre isso mais tarde, mas nice. Próximo concorrente foi o Vander Isaac, da equipa do Diogo. E não sei se recordam do episódio passado, eu dei um 5, foi um dos maiores Como não? choques do nosso episódio, do nosso podcast, aliás. Mas o que eu tenho agora a dizer é que o Vander está de volta e foi, na minha opinião, uma excelente atuação. Não houve falhas na voz dele, boa escolha de música. Ele esteve muito bem, acho que se aguentou muito bem nos agudos, não era fácil. E acho que os graves dele é mesmo um dos seus pontos fortes, lindíssimos, na minha opinião. E eu gostei, foi foi uma das atuações que eu gostei mais neste domingo e eu dei 9 pontos. Portanto, recuperação de 5 para 9. Portanto, eu já tenho o Vander de volta. Muito bem, ainda bem, tendo em conta que é o Vander e que é o nosso menino, não é? Porque é o nosso segundo Sim. lugar e nós não temos o primeiro lugar em comum.
Olha, realmente acho que vamos inverter aqui um pouco de papéis, Ui, porque eu gostei bem mais da atuação dele da semana passada do que desta. Lamentavelmente, eu penso que terá sido a prestação menos conseguida do Vander desde o início da competição, portanto não podia estar mais em desacordo. Eu acho que o ok. tema Fix You dos Coldplay não o beneficiou, senti que a banda o engoliu um pouco e que ele não soube acompanhar a 100% o crescendo da canção. Porém, teve partes na voz muito poderosas, ele tem um timbre lindíssimo, isso é inegável, estando nós já a falar de um nível muito elevado de qualidade para este concorrente. Portanto, eu posso ser crítico, mas é o Vander, e portanto o meu crítico com o Vander é um crítico já com uma pontuação sempre bastante positiva, não dando um 5 como a Rita deu. Como tu vais ver, a minha pontuação é bastante agradável. Dei 7,5, mas estava à espera de mais. Porque, lá está, as minhas pontuações anteriores, assim, da mais baixa para a mais alta, era 8, 9, 9,5, 9,5 e 10, às 5 pontuações anteriores do Vander. Portanto, esta foi, para mim, a menos conseguida. Ainda assim, dei 7,5. Tivemos então depois a Marisa, melhor, o concorrente da equipa da Marisa, com a cantar Queda do Império, e foi o António Ataíde. Olha, o que é que eu acho? Eu acho que, sei lá, eu nem sei por onde começar. Porque é assim, o António, eu vou lhe dizer já o que é que eu dei. Eu dei 6 pontos à prestação do António. Se eu acho que o concorrente merecia um pouco mais de pontuação, por aquilo que ele fez, talvez, mas eu simplesmente começo-me a cansar do António, foi outro concorrente eliminado e, a meu ver, de forma justa, posso dizer já também. Cantou uma música mais animadita que as anteriores, mas eu aborreci-me. Tem uma voz agradável, vocalmente parece-me sempre no tom, mas é mais do mesmo. E, portanto, já quando eu sabia que vinha aí o António atuar, eu pensei, pronto, ok, ao menos é logo dos primeiros. Isso já mostra que não era um concorrente que eu esteja fanático por, de todo. E lá está, parece que ele faz tudo muito direitinho, mas já não traz nada de novo mesmo. E portanto dei os meus 6 pontos. Acho que dar menos era pronto, não se adequava, mas também não acho que merecesse muito mais. E o 6 foi mesmo uma afirmação de estou farto de te ouvir cantar, muda algo. Olha, não posso mais concordar contigo. Achei a atuação um pouco banal, até mesmo aborrecida. Não é que ele não esteja mal vocalmente, como tu dizes. Não é que ele não cante mal, mas a mim é demasiado boring. E não me passou nada. Portanto, eu também dei 6 pontos. Portanto, Boa, subscrevo o que dizes. muito E bem. fiquei contente por ele ter saído, sem Sim, dúvida. acho que já estava a mais. Sim. Sim. Passando para o Coastal, próximo concorrente da equipa do Dino. Hum, Olha, aqui tu ficaste um bocadinho desiludida com o Vander aqui, eu fiquei um bocado desiludida com o Coastal. Não que ele não tivesse feito a sua interpretação bem, porque eu senti que foi uma vez mais uma atuação à Coastal. Não houve mudanças nenhumas. Sentado, guitarra, música calma. Preciso de algo diferente no Coastal. Preciso de, não sei, ou ele que alarga a guitarra e que se mostre mais a andar pelo palco, ou uma música um bocadinho mais mexida, porque senão eu estou sempre a ver a mesma coisa. Independentemente desta crítica, que eu acho que é construtiva, eu acho que ele tem uma voz incrível, ele é cantor dos pés à cabeça, eu acho que ele tem mesmo uma voz hipnotizante, e isso é muito bom. Mas preciso de mais, e portanto eu tive que dar uma pontuação um bocadinho mais baixa que o normal, dei 7,5. Quero mesmo ver algo diferente no Coastal. Da mesma forma que tu estiveste 100% de acordo comigo com o António, eu estou 100% de acordo contigo com o Coastal. Foi difícil de avaliar a performance dele. Eu sinto que poderei vir a adorar com várias vezes que ouço, mas pela primeira reação eu fiquei à espera de bem mais. Prometia bastante, até por estar fora do piano, que é algo que o Coastal tendencialmente escolhe, não é? Mas achei aborrecido na primeira parte. Lá para o fim teve um momentaço em que se soltou até mesmo vocalmente, razão pela qual eu não dei menos, mas confesso que foi algo morno em algumas partes. Mas foi hipnotizante noutras, eu usei a mesma palavra que tu. Portanto, acabei por ficar confuso e à luz daquilo que eu vi, tive que pontuar de acordo com aquilo que foi a minha percepção. E portanto eu dei 7,5. Demos a mesma pontuação para o Uau, hoje Coastal. estamos, tirando o Estamos Vander, mais de estamos muito acordo. de acordo. Sim, sim. Estamos sim, portanto, sim, subscrevo o que tu disseste, o Coastal é um grande candidato, não dá para dar uma pontuação baixa a este candidato, como por exemplo ao Pois, António, porque ele exato. apresenta formas parecidas, mas são todas muito boas, mas depois é o que tu dizes, parece que não sai muito dali, parece que está à vontade de abanar o Coastal e dizer, Coastal, É isso, é. apresenta-nos algo novo, porque senão nunca poderás vir a ganhar o The Voice, é tão simples quanto isso. Verdade.
Seguimos então na análise dos nossos concorrentes, avançando para a quinta atuação da noite. Foi o Rubén Torres, da equipa da Marisa, cantou Saudade, o tema de Cesária Évora, que na realidade, não sei se tu te recordas, a camisola do Dino, na t-shirt que ele tinha nas provas cegas era precisamente desta artista. Portanto, eu logo vi que aqui, pedindo a opinião de outro mentor para além da Marisa, seria a do Dino, e foi, lá está, o Dino que acabou por falar nesta atuação do Rubén. Olha, ele deu um cunho tão pessoal a esta canção que é impossível uma pessoa não ficar agarrada e não ficar surpreendida com a capacidade que o Rubén tem de se adaptar a novos desafios, porque eu achei que houve alguma diferença face ao que ele apresentou antes. Ainda nada de que eu possa dizer, ok, isto é totalmente novo, mas foi um pouco diferente. Teve uma conexão muito forte com o tema e apresentou, lá está, algo que fugiu um bocadinho à regra dele. Acho, no entanto, que os exageros vocais, aquela parte mais estilo cigano, isso voltou, e que eu sinto que meio que se intrometeu na performance. Portanto, eu não fiquei todo doido como a maioria das pessoas ficou a ouvir. Eu acho que foi uma boa atuação, muito sólida, e tu vais ver pela minha pontuação, que aliás foi a maior até agora. Mas senti que lá para o fim eu já só estava, Rubén, para, acalma-te e concentra-te naquilo que tu fizeste antes destes 20 segundos. Mas pronto, se calhar é a forma dele sentir a música, eu é que não me identifico tanto com essa forma dele exteriorizar o que sente. Eu dei 8,5. Ok, estou de acordo contigo, Zé, em vários aspectos. Uau! Uau, eu estou um bocado chocada com as nossas concordâncias hoje. Antes de mais, gostei da escolha da música porque finalmente o Rubén aqui conseguiu mostrar outra vertente do Rubén em termos vocais. Eu acho que ele safou muito bem e apesar de ser um estilo de música mais, eu não sei se é mais africano ou assim, ele nunca também deixou de perder a sua identidade, porque ele deixou, como tu disseste, ele deixa sempre aquele cunho da maneira de cantar de cigana, não é? Pronto, que eu percebo que às vezes é um pouco irritante, mas ele tem uma voz, eu acho que ele interpretou tão bem, eu fiquei mesmo, eu não podia dar menos do que isto, eu dei 8,5 também. Olha! É igualzinho, sim. Não é um concorrente que eu adoro, mas também não me fica indiferente, percebes? Porque ele realmente, em termos vocais, é um fora de série. Sim. E acho que esteve muito bem. Concordamos a 100%, não vou tirar numa vírgula ao que tu disseste, a não ser só a corroborar que não é também dos meus candidatos preferidos, mas é daqueles casos em que sabemos que há talento e tem que ser reconhecido, sim, não é? Exato. Passando para o próximo concorrente, o Paulo Lapa. Este sempre gerou alguma discórdia entre nós, mas em relação à atuação do Paulo Lapa, eu quando vi que ele ia cantar a música Canção de Embalar do Zeca Afonso, que é uma canção que eu adoro, gosto muito, é uma das minhas preferidas do Zeca Afonso, eu fiquei assim, ai meu Deus, ok, o que é que ele vai fazer? Eu fiquei super surpreendida com a atuação do Paulo Lapa pela positiva. Eu não sei se foi pela escolha da música, de eu gostar muito da música, mas ele fez uma interpretação tão bonita, tão... até mesmo houve partes que ele parecia que se estava a emocionar. Pá, achei super bonito, foi mesmo para mim a melhor atuação do Paulo Lapa. Eu fiquei mesmo... passou-me tudo para este lado, mas eu acho que também foi por causa da escolha da música, mas pronto, vou dar o braço a torcer e dei 9 pontos. Gostei mesmo muito. Sim, o Paulo Lapa sempre foi um candidato que eu gostei bem mais do que tu, embora ele me tenha desiludido numa das últimas galas. E ao contrário de ti, perdoem, mas eu não conhecia este tema, confesso, e portanto eu não pude ter algo que estivesse na minha memória que me fizesse, ter isso em consideração para poder avaliar a performance do Paulo. E portanto, isso até foi bom, porque digamos que eu passei a conhecer a música pela voz dele. Eu devo dizer que ele prendeu-me a ouvi-lo. Contou uma história de uma música que eu desconhecia, lá está, e que fez tão bem. Eu estive muito atento à letra, mas não só. Ele não necessitou de todo o seu poder vocal para se fazer valer e pareceu fácil o que fez, porque ele... muitas vezes estes cantores de ópera lírica tendem a exagerar e vão lá acima e estão aquele tempo todo, não é, a aguentar as notas, e neste caso não era necessário nada disso. Acho que menos foi mais e foi isso que o Paulo mostrou. Ainda assim, eu gostava que tivesse havido uma aproximação ao tema um pouco mais densa e zangada, assim ainda uma interpretação um pouco ainda mais incisiva no tema, mas cativou de tantas outras formas e eu estava muito dividido entre duas pontuações, acabei a dar
9 pontos. Portanto, isto de facto Oh hoje meu Deus, está... o que é que se passa? Acho que já é o quarto candidato consecutivo em que nós estamos a Incrível. dar as mesmas pontuações. E o Paulo Lapa, de facto, foi incrível. Estava entre 8,5 e 9, mas muitas vezes eu decido como pontuar da forma como eu comento a atuação e da forma como eu escrevi. Eu pensei, não, isto é 9 pontos, porque ele esteve de facto muito bem. Faltou-me aqui ou ali qualquer coisinha, mas o Paulo esteve incrível. E é como tu dizes, a emoção que ele transmite ao cantar passa toda para o outro lado. Ele agarra no tema e acho que foi das primeiras vezes, corrijo-me se eu estou enganado, ou mesmo a primeira, por acaso não me lembro, que ele cantou em português. Ele já cantou em espanhol, em Confesso italiano, que sim, penso. se calhar foi a primeira vez. Pá, Sim, não sei se foi a acho que primeira, sim. mas se não foi, foi para aí a segunda e ele esteve de facto incrível. Muito, muito bom e voltou àquele Paulo que eu gostava há umas semanas, que já estava a esmorecer e agora voltou em força. Gostei muito. Bom, seguindo então para a Soraya, não é? Sétima candidata da noite da equipa do Dino. Estava mesmo muito... Bora lá, é a Soraya. Cantou Change Is Gonna Come. E eu, ao muito me engano, e depois de 4 concordâncias, nós aqui vamos discordar forte e feio. Eu tenho esse feeling. Olha, é com a maior das tristezas que eu digo-te que eu acho que a atuação da Soraya... eu acho que isto vai chocar muitos. Eu acho que a atuação da Soraya foi perto de um desastre. Tenho que o dizer. What? Sim. Eu acho que vai acontecer aquilo que tu sentiste, aquilo que eu senti que foi a tua opinião do Isaac do Wander a semana passada, é o que tu vais sentir de mim esta semana. Eu até preferi que fosses tu a começar, mas foi o alinhamento, portanto vou respeitá-lo. Eu sinto que só não dei menos por ser a Soraya, da mesma forma que tu não deste menos por ser o Wander a semana passada. Eu achei que ela esteve exagerada quase de início ao fim e a certa altura parecia que ela estava num tom demasiado elevado e que não saía daí e isso tornou-se para mim irritante. Antes disso eu achei algo flat, a melodia estava sempre na mesma forma, não havia grandes variações e acabou por se tornar estanque. Ela estava a tentar ir a algum lado e não foi a lado nenhum. Eu tenho confiança nela, eu sei que ela pode fazer bem melhor e tendo em conta aquilo que eu já disse depois desta atuação, acho que não será nada impossível ela fazer algo melhor do que isto, mas eu próprio estava do género, como é que uma das minhas candidatas preferidas me está a irritar enquanto está a cantar? E foi exatamente isso que eu senti. Eu dei 5 pontos. Oh my God. Ok. Estamos a ter aqui a mesmo feeling. É que tu também deste 5 ao Isaac. Eu achei que foi uma pontuação Sim. adequada para uma candidata que eu adoro, mas que, a meu ver, não trouxe nada daquilo que devia ter trazido. Devia ter escolhido outro tema, a meu ver. Tenho muita pena. A única coisa que eu concordo na tua análise que disseste foi, se calhar, a música que foi escolhida, em termos melódicos, foi um bocadinho... Não variou muito, pronto. Eu percebo isso que tu disseste, mas... Pronto, aqueles primeiros segundos, quando a Soraya começa a cantar e abre a boca, eu fico logo fascinada, porque ela tem um vozeirão. Eu acho que ela teve super bem. Adoro ela, não desafinou em nada, não sei, ela tem mesmo uma grande presença de palco, parece já uma artista, uma Beyoncé, uma sei lá. Eu adorei, eu dei 9 pontos. Foi também uma das melhores atuações para mim. E o teu 5 realmente... Eu sabia Estou a sentir aquilo que sentiste a semana passada. Pois, eu sabia que, ainda para mais tu a dizeres, esta gala foi fantástica e não sei o quê, e eu já dei 2 ou 3 pontuações não tão boas, eu pensei, não, ela de certeza que deve ter adorado a atuação da Soraya, mas eu honestamente não gostei, e até me custa porque ela estava num crescente para mim, desde as provas cegas, 8, 8, 9, 9, 10, e agora dou 5, parece que estraga todo um esquema, mas eu não estaria a ser fiel a mim próprio ao dar-lhe uma pontuação boa, não achei mesmo nada de especial de todo. Só mesmo para concluir, queria só dizer que eu ouvi a atuação da Soraya 2 vezes para ver se a minha opinião se manteria e manteve-se. Portanto, isto para explicar que não gostei, simplesmente, e ela pode fazer bem melhor. Apesar de que, obviamente, ela tem uma voz para dar e para vender, não é? Queria certo. Só fazer esse reparo. Facada no coração, mas pronto. Vamos passar à próxima concorrente, Rebeca Reinaldo, da equipa do Diogo. E eu, a semana passada, fui um pouco mais crítica em relação à Rebeca, mas também ela estava doente, pronto. Mas nesta atuação, assim como o Wander estava de volta, para mim achei também a Rebeca está de volta. Eu gostei muito da interpretação da Rebeca, todo o cenário à volta dela, lindíssimo. E gostei. É assim, não foi uma das minhas favoritas, em termos de interpretativos da Rebeca, mas foi uma atuação à Rebeca, praticamente sem falhas. E eu gosto dela, dei 8,5. Muito bem. Quase a pontuação que eu dei sempre à Rebeca, foi sempre 8,5. Olha, o que é que eu apontei? Apontei que a minha número 1 do The Voice, desta edição,
cantou a minha música número 1 do Festival da Canção de sempre. Olha. Porque Senhora do Mar, conhecias a música? Espero que sim. Sim, que sim, conhecia. Senhor do Mar sempre foi a minha música preferida e ver a Rebeca a cantá-la teve um gostinho ainda mais especial. Para mim foi um match perfect nesse sentido. Que elegância, que postura, que classe, interpretação, doçura, afinação, que é sempre algo que a Rebeca é exímia em ter tudo direitinho. Foi tudo muito bom, apenas acho que teve um outro deslize ao longo da performance, sobretudo quando estava suspensa no ar, em que eu acredito que seja muito mais difícil de controlar a respiração e estar atento a tudo o que está à volta dela, que não lhe permitiu dar mais. Fora isso, eu adoro-a e acho que esteve melhor do que o Vander esta noite. Portanto, para mim, a Rebeca deveria ter passado logo pelo público nessa escolha inicial. Eu adorei e dei 9 pontos. Foi uma atuação, para mim, das melhores da noite. Por isso, eu adoro vê-la. Ela é tão segura a cantar e claro que o teatro musical ajuda, não é? A que ela tenha uma perspectiva não só vocal, mas também de palco. E juntar essas duas coisas na Rebeca é quase como se o Diogo pudesse estar descansado em como ela vai fazer sempre um bom trabalho. É o que eu sinto. É verdade. Eu gosto muito disso. Ela esteve muito forte mesmo. Gostei, adorei. Seguindo então para a nona atuação da noite, foi da equipa do Dino, o Diogo Carapinha, cantou Lisboa, Menina e Moça. E eu digo-te que, olha, eu dividi a gala do The Voice, eu vi parte ontem à noite e vi outra parte hoje. E o Diogo foi o último concorrente que eu vi ontem. Eu precisei de o reouvir hoje porque eu estava muito dividido. Eu não sabia ao certo o que é que eu tinha ouvido, se tinha gostado, se não tinha gostado, porque eu tive várias interpretações daquilo que eu fui, daquilo que eu me fui apercebendo. Eu acho que o Diogo não tem a voz mais forte dessa competição, e isso é ponto assente, mas devo dizer que me captou com a sua performance. Acho que ele a sentiu bastante e conseguiu cativar de uma forma ternurenta e ao mesmo tempo assertiva. Eu acho que ele estava a dar tudo no que diz respeito à expressão verbal e eu gostei da entrega dele a esse nível, já que na parte vocal eu sinto que ele não é dos mais fortes. Não me arrepiou, mas acho que foi bastante sólido e um upgrade face ao que apresentou a semana passada, que foi de longe a sua atuação mais fraquinha. Portanto, eu dei 8 pontos. Eu gostei. E acho que tu não vais gostar tanto quanto eu. Eu não adorei, mas acho que foi boa ao ponto de dar 8. Estás enganado. Estou. Pronto, o Diogo sempre foi um concorrente que eu achei super banal. Não me dizia muito, nem pouco. Pronto, normal. Mas... facilmente esquecível, não é? Sim. Já tínhamos falado sobre isso. Mas sem dúvida que eu acho que esta semana ele fez um upgrade à sua atuação. Achei uma atuação muito interessante do Diogo. Eu estava mesmo com zero expectativas, mas depois quando comecei a ouvi-lo, ok, está a ser uma boa atuação. Acho que teve intensidade e teve até muito bem em termos vocais. Não aponta assim grandes falhas, mas também, lá está, ele não tem das melhores vozes deste programa, mas acho que para o nível do Diogo, e não quero estar a ser má porque há concorrentes melhores, eu acho que ele esteve muito bem. Eu dei 7,5. Gostei. Ok, foi muito parecido. Sim. Muito bem. Vamos passar para o próximo concorrente, o meu favorito, o Gustavo Reinas. Se calhar vais-te surpreender com a minha pontuação, não sei, vamos ver, mas eu adorei a atuação do Gustavo. Para mim, acho que ele quase que foi tão perfeito como a atuação da prova cega, que eu tinha gostado muito. Acho que foi uma grande atuação. Ele primeiro largou o piano, finalmente. Eu queria mesmo ver coisas novas do Gustavo. Tocou acompanhado à guitarra e acho que tocou muito bem, exímio nesse aspecto. Opa, ele começa a cantar e eu fico completamente hipnotizada pelo timbre e a voz dele. É uma voz, não sei, é mesmo diferente. Eu nunca ouvi nada assim. Adorei a canção escolhida, foi muito bem escolhida. E pá, com 16 anos a cantar assim, não sei o que é que lhe falta. Eu dei 10 pontos, foi para mim a atuação da noite. Vais discordar, não é? Não, eu achei só fantástico porque, não sei, tu estás super solta nas pontuações desta noite e de repente saíste com um 10 assim, fora da caixa. Mas pronto, é o teu menino, entendo. Olha, eu acho que concordo em parte. O Gustavo não esteve ao piano, isso é positivo. E foi bom, lá está, vê-lo. Eu diria que a palavra certa foi bom vê-lo num estilo mais informal, sabes? Porque muitas das vezes eu sinto que estávamos a ver o Gustavo ao piano muito pesado, com temas que às vezes eram, se calhar, não tão adequados à idade dele, ou com um instrumental que dava assim um ar mais sombrio. E embora eu goste de coisas sombrias, também temos que ver que o Gustavo tem 16 anos,
Recorda-me se Sim, é sim, 16? 16. Por isso é demasiado novo, também tem que ter coisas mais alegres. Eu acho que lá está, ele mostrando-nos em estilo mais informal, esteve quase um ar mais gingão, portanto, como dizer, mais solto, mostrou-se diferente e ficou bom. Mas eu acho que, ao contrário do que tu dizes, eu acho que a música tinha poucas variações para ele poder mostrar ainda mais. Ainda assim eu gostei, sobretudo por ele estar mais solto, portanto eu tive aqui esta oscilação, porque a escolha musical, António Zambujo, perdoem-me, mas não é um cantor que eu siga, porque não é um cantor que me fascina assim tanto pelas músicas, simplesmente não me identifica assim tanto. E lá está, eu acho que isso deixa-me um pouco na defensiva em relação a essa escolha, mas ainda assim não tiro mérito ao que o Gustavo fez, porque ele é um bom candidato. A meu ver, não para dar 10, eu dei-lhe 8 pontos. Ai, tão baixo. Mas pronto. Dei-lhe 8. Sim, porque apesar de tudo, ainda queria, imagina, ele mostrou algo diferente, sim, e foi bom. Mas eu queria que ele, eu não estou a dizer que ele deva mudar de identidade, porque às vezes fazer algo completamente diferente pode fazer com que ele perca a sua essência. Mas eu acho que ele ainda consegue explorar outras coisas que ele pode fazer que não vai deixar de ser Gustavo, percebes? E é isso que ainda me falta, sou sincero. Mas o Gustavo é um bom candidato e eu gosto dele. Seguindo então para a penúltima atuação da noite, foi da Sasha Silva, cantou Dancing on My Own, da equipa então da Carolina. O que é que eu achei? Olha, esta candidata com 8,5, 6,5, 6, 7,5, 8,5 teve, embora ali algumas oscilações a meio das suas performances, não é? Das provas cegas, mas que eu sempre achei-a tranquila, ok, uma candidata ok para mim. Realmente a sua prova cega e a gala da semana passada foram as suas melhores atuações. Mas aqui, lá está, se houve candidatos que nesta noite tentaram mostrar algo de diferente, não foi de todo a Sasha, bem como por exemplo o António Taíde. A Sasha esteve uma vez mais ao piano a cantar uma balada e o que é que eu achei? Olha, eu achei que sinceramente que foi uma atuação em que eu a vi muito artificial, estridente, algo descontrolada. Teve soft em algumas partes, sim, e ela não deixa de ter assim uma doçura que é interessante, mas a apresentação ao piano em formato balada, lá está, não mostrou inovação nenhuma e eu sentia meio apressada, parece que ela estava sempre a querer acabar a música. É um timbre que, no entanto, apesar de ela ter uma voz até bonita, e sim, ela levantou-se lá a meio da atuação e veio cá para a frente, mas é um timbre que já me começa a não convencer propriamente, eu sinto que é mais do mesmo. E mesmo quando ela se chegou à frente, ela começou a desafinar, houve lá uma nota alta que ela tentou dar e não deu, aquilo correu-lhe mal, e eu estava um bocado constrangedor a vê-la atuar e a certa altura só queria que acabasse, sou sincero. Por tudo o que eu disse, eu dei 5,5. Ok, acho que estou um bocado arrependida com a minha pontuação, agora que estou a pensar melhor, mas pronto, já dei. Só queria comentar uma coisa sobre a Sasha. Ela teve na VT. Não, ela teve com a Catarina Maia no backstage, pronto. Sim. E ela perguntou: o que é que podemos esperar das vossas performances? Estava ela e o João Ribeiro. E só ficou-me na memória que a Sasha disse: a minha atuação vai ter um plot twist. E eu só pensei: ok. Eu ouvi essa parte, sim. Plot twist, estou muito curiosa. O que é que acontece? Começa a atuação, está a Sasha ao piano. Eu pensei: bem, mas que plot twist é este? Basicamente, pelo que eu subentendi, o plot twist foi quando ela largou o piano, pega no microfone e está apenas ela no palco a cantar. Não acho que isso tenha sido um grande plot twist. Voltámos a ver um pouco a Sasha das semanas passadas, plural, porque tem sido praticamente sempre a mesma coisa. Sem dúvida que ela para o fim teve um desafinanço descomunal, numa nota já mais para o fim, bem alta. Só pensei, que isto não está a correr nada bem. Tirando todos estes pontos negativos que disse, eu continuo a achar que ela tem uma voz muito bonita. Fez uma interpretação agradável, tirando esses erros. Eu dei... Pronto, eu já vi melhor da Sasha, mas eu dei 7,5. Mas agora pensando melhor, eu devia ter dado, sei lá, um 6,5. Porque realmente... teve aqui falhas e se calhar levei-me mais pelo coração, porque eu sempre gostei da Sasha, mas realmente não foi uma atuação bem conseguida. Mas pronto, dei 7,5, está dado, agora não vou mudar, mas sim, se fosse agora baixaria a nota. Pronto. Não te condeno, mas não achas sempre que a Sasha está com um ar de quem quer ir à casa de banho? Ela parece sempre aflita. É mais porque eu acho que ela está... deve estar super nervosa e está... não sei, mas eu percebo o que queres dizer. Ela deve estar em pânico e é isso que transparece. Se calhar. Pois, muito mesmo, sim. Bem, vamos então passar para o último concorrente desta noite, que foi da equipa da Marisa, o João Ribeiro.
Eu não escrevi muito sobre o João, porque também senti que não havia muito a dizer. Eu acho que foi uma atuação boa, acho que ele esteve bem, não foi nada de extraordinário, não foi das melhores da noite, mas foi uma atuação agradável. Mais uma vez, o João não tem das melhores vozes, mas há qualquer coisa no timbre dele que me fascina e, portanto, não consigo não deixar de gostar dele. É um bocado isso. Mas pronto, foi uma atuação boa. Eu dei 7 pontos. Pronto. Ok, olha, quanto a mim ele cantou Someone You Loved. Eu gostei, não adorei. Achei que ele estava em esforço para conseguir chegar às notas todas e que isso o impediu de aproveitar mais o tema, de desfrutar da atuação, o que foi uma pena, a meu ver. Ainda assim, apesar de não ter mostrado nada de inovador, gostei de o ver uma vez mais num momento intimista e com aquele tom rouco que tanto aprecio, à semelhança do que tu disseste. Portanto, acho que o ponto alto do João Ribeiro foi claramente na semana passada, em que eu tinha dado 9 pontos, ele esteve mesmo muito, muito bem. Ele aqui esteve só benzinho e, portanto, eu dei 7 pontos, concordando uma vez mais contigo. Sim, Okay, eu nice. acho que, ou estou muito enganado, ou nós demos a mesma pontuação esta noite para 5 concorrentes. Foram 4 seguidos, o António, o Coastal, o Ruben e o Paulo. Depois a Soraya começou a descambar, não é? E agora o João Ribeiro. Portanto, demos a mesma pontuação, salvo erro, a 5 candidatos de 12. Eu acho que é inédito, acho que nunca nos tinha acontecido tal coisa. Mas Não, pronto. também acho que não. Pronto, já dissecámos, digamos assim, os concorrentes. Vamos passar para a nossa opinião e o resumo dos resultados. Zé, o que é que tens para dizer? Bom, então, resultados. Tivemos logo. O primeiro resultado da noite, uma vez mais, foi da equipa do Diogo. Já tinha sido o primeiro mentor a revelá-los na semana passada. Eu acho que é porque o Diogo é quem tem. Agora já não é? Menos concorrentes. Mas é quem não é? tinha até agora menos candidatos, exatamente. E bom, e neste caso, coitados do Vander e da Rebeca, no sentido em que um deles ia ser necessariamente prejudicado, porque foi a única equipa em que o mentor não pôde salvar ninguém, porque eles só eram 2. Portanto, só o público aqui é que teve algo a dizer. E o próprio Vasco Palmeirim referiu que a votação entre eles foi a mais renhida até agora nesta edição. O que me deixa a pensar que o Vander Isaac, se inicialmente o Vander Isaac fazia-se muito mais notar do que a Rebeca, eu acho que agora a Rebeca está a ganhar cada vez mais espaço na competição e é bom. Não quero com isto, obviamente, que o Vander fique ofuscado, porque eles são os meus 2 preferidos, pelo menos até agora, né? Já vamos ver o top, mas é curioso saber que a Rebeca esteve a um passo de passar logo pelo público. O que é que aconteceu aqui então? Foi o Vander que passou e a Rebeca acabou por ser depois resgatada pelo público na repescagem final e a Rebeca foi a última a ser salva pelo público. Claro, Pensei super em ti, porque ela foi mesmo a última. Fogo, é que eles revelaram aquilo aleatoriamente. Eu quero acreditar que a Rebeca há de ter sido a primeira ou a segunda e não a terceira, mas eu juro-te, já senti isto há 2 semanas quando a Soraya, por isto, não era salva também pelo público na repescagem, também na altura foi a última a ser mencionada, mas eu aqui eu pensei logo, Jana, não acredito que vou ficar sem a minha concorrente preferida, ainda estamos no meio das galas. Mas não, ela foi salva e mal seria se a Rebeca fosse eliminada depois do que ela tem vindo a fazer neste programa. Quanto à equipa do Diogo, tens algo a dizer? Algo que te surpreendeu? Eu sinceramente, deixa-me só dizer que eu não me surpreendeu o Vander ter sido o mais votado pelo público, mas quando o Vasco começou a dizer que estava renhido, eu fiquei com esperanças que pudesse ser a Rebeca. Não, aqui na equipa do Diogo, para mim, pelo menos não houve surpresa nenhuma. E fiquei contente que a Rebeca tivesse sido repescada. Teria sido uma injustiça se tal não acontecesse, sem dúvida. Sim, e acabou por não acontecer nada de grave, ainda bem, porque, Sim. por amor de Deus, ficámos sem a Rebeca, era só ridículo. Da equipa do Dino, queres começar tu? Sim, da equipa do Dino era entre o Coastal, a Soraya e o Diogo Carapinha, e acho que, sem surpresas, e tem vindo sendo assim ao longo das semanas, o Coastal foi o mais votado. Aqui não houve, pelo menos no meu ponto de vista, não houve surpresas. E depois, depois o Dino tinha que escolher, porque o Dino tinha mais 2 opções, entre a Soraya e o Diogo. O Dino acaba por escolher a Soraya, com toda a justiça, acho que aqui não havia grandes dúvidas. E o facto do Diogo Carapinha depois ter sido repescado nos últimos, aí sim trouxe-me alguma surpresa, porque é daqueles concorrentes que tu lá está, quase nem te lembras dele, mas ele tem sido muito votado pelo público, porque ele tem sido deixado sempre para o fim e é sempre dos mais votados, portanto o Diogo se calhar vai chegar mais longe do que aquilo que nós estamos à espera. Sim, ele quase que passa pelos pingos da chuva, eu diria, não Sim. é? Em certas semanas, não quer dizer que aquilo que ele faça não é bom. Só a semana passada acho que foi das piorzinhas dele, mas a regra geral é bom, mas é aquele concorrente que tu não te lembras tanto. Sim, e quanto a sim. mim,
Eu acho que a decisão do público, eu não diria que foi a mais acertada, porque eu prefiro mais a Soraya, embora não tenha gostado dela nesta noite, mas acho que era a mais óbvia, foi o Coastal. Depois a salvação do Dino para a Soraya, acho que foi boa. Eu não queria que a Soraya fosse para o público, apesar de eu não ter gostado tanto da atuação dela. E a votação de repescagem do Diogo, eu concordo contigo que foi algo, também me deu alguma surpresa, até porque ele foi logo o primeiro nome a ser mencionado. E até posso dizer que não era necessariamente estes 3 que eu queria, 2 sim, o terceiro não, e o terceiro que eu não queria tanto era o Diogo. Mas como ele até teve uma atuação boazinha neste programa, eu acho que ele mereceu passar. Passando então para a equipa da Carolina, o elemento escolhido do público foi o Paulo Lapa, aqui a meu ver sem surpresa absolutamente nenhuma, ele foi o melhor dos 3, portanto ok. Depois, acho que aquilo que mais me irritou de todas as escolhas foi a Carolina, e sou eu a dizer isto, a Carolina ter passado a Sasha e não a Beatriz. Tipo, a Beatriz esteve bem melhor que a Sasha, não há aqui dúvida nenhuma, por isso acho que foi um tiro no pé. Eu acho que a Carolina estava à espera que a Beatriz fosse salva depois na repescagem, o que acabou por não acontecer, por isso se a Carolina ficou aqui sem a Beatriz, a culpa foi toda dela. A meu ver, a Sasha devia ter ido para a repescagem, até para ver que força é que ela tem com o público. E portanto foi aquilo que mais me aborreceu. Para mim a Beatriz na repescagem, lá está, deveria ter passado no lugar do Diogo Carapinha. Portanto, para tu veres que eu próprio já estava a começar a mudar a minha mente em relação a ela. Tive pena por estes resultados, mas fiquei feliz pelo Paulo, claro. Pronto, aqui a Carolina foi talvez das piores, onde eu me irritei mais. Primeiro porque o Paulo Lapa é dos mais votados e ele está... Bem, eu depois já digo o meu top, mas para mim o Paulo Lapa não, já poderia ter saído e ele é... Eu acho que o Paulo Lapa vai chegar a um top 3, porque ele é sempre dos mais votados e vai chegar muito longe. É possível. Pronto, portanto, quando eu ouvi o nome dele, fiquei, pronto, mais do mesmo, sem surpresas. Depois, entre a Sasha e a Beatriz, eu fiquei a pensar, ok, Carolina, eu sei que é uma decisão difícil, mas, please, Beatriz, eu gosto muito da Sasha, mas ter que escolher as duas, a Beatriz, até porque a Sasha fez uma atuação mais fraca, e quando a Carolina anuncia a Sasha, eu acho que a Carolina deve ter um soft spot pela Sasha. Não te sei explicar. Eu acho que ela gosta bué dela. Mas pá, mal escolhido pela Carolina. Pois, até porque concordo. lhe saiu o tiro pela culatra, porque depois a Saiu. Beatriz foi eliminada. Foi eliminada, Enfim. exatamente. Da mesma forma que o Pissarra disse que o Vander Isaac era o seu guilty pleasure quando ele estava em casa a ouvir música, é como tu dizes, eu acho que a Sasha é o soft spot da Carolina, mas ela aqui cometeu um erro desnecessário, sim. a meu ver. E a Sasha eu acho que ela é quase sempre deixada para o fim, não é? Na ordem de atuações, ela é quase sempre deixada para o fim. É E geralmente para mim os capaz, candidatos que são deixados para o fim são aqueles que a produção acha que vai ter mais impacto no público, mas eu sinceramente acho que a Sasha já está mais no programa, mas pronto. E Depois, da para equipa da Marisa? finalizar, sim, da equipa Sim. da Marisa. Pronto, sem surpresas, Ruben Torres, que eu acho que vai ser o vencedor do The Voice. Eu aí E- até vou já interromper só para dizer Sim, sim. que não tenho muito a dizer. Também eu já previa que o Ruben seria, acho que todo o público se previa, não é? Por isso, ok? E depois eu só fiquei literalmente com as minhas mãos a rezar para que a Marisa escolhesse o Gustavo e assim o foi. Portanto, fiquei muito feliz. Em relação à eliminação, o António tem ido super justo, acho que já chegou, já tinha chegado Já o deu seu o que tinha a dar, momento. sim. E depois o João Ribeiro foi repescado e gostei de ter sido repescado. Portanto, aqui na equipa da Marisa não houve surpresas. Pronto, quanto a mim, quando faltava a decisão da mentora, eu queria ou o João ou o Gustavo. Claro que eu pendo mais para o João, mas o Gustavo esteve melhor esta noite, portanto qualquer uma das duas decisões para mim seria boa, mas eu estava a torcer por ti, de certa forma, ok. porque eu sei por causa do Gustavo, portanto foi o que Sim. acabou por acontecer. E estava com esperanças de que o João fosse repescado e acabou por ser, e ainda bem, foi o segundo nome referido do público. Eu só estava com medo que o António fosse repescado e não foi, ainda bem. Portanto também acho que foi uma boa eliminação. Das 3 eliminações da noite, para mim, aquelas que foram... Peço desculpa, que foram mais injustas foi mesmo a da Beatriz, porque todas as outras, quer do António, aliás, só foram 2 eliminados. A eliminação injusta foi a da Beatriz. O António pareceu-me justo e teria colocado lá possivelmente a Sasha. Concordo contigo. Acho que a Beatriz foi pena ter sido embora, mas pronto, é o que é. Exato. Vamos passar para as próximas categorias, que foi o melhor da noite. E começando por mim, pronto, de acordo com as minhas pontuações, foi o Gustavo Reinas. E do teu lado, Zé? Eu dei 2 novos, à Rebeca e ao Pois. Paulo, mas para mim a atuação da noite foi a do Paulo. Paulo Lapa. Ok, gostei, porque eu também gostei dessa atuação. O pior da noite, Zé, para ti?
Ora, o pior da noite, dói muito dizer isto, mas Ai, pois é. foi a Soraya a quem eu dei 5 pontos. Logo a seguir a Sasha a quem eu dei 5,5. Pronto, eu aqui dei ao António Taíde, que foi a minha pontuação mais baixa, vê lá tu, 6 pontos. Como eu estava no passado domingo, só a dar pontuações altíssimas. Não é? Nós invertemos muitos papéis aqui, sim. Sim. Depois, o mentor que se saiu melhor, eu diria que foi a Marisa e o Dino, porque ficaram com o maior número de concorrentes, com 3 cada um, exatamente. É assim, eu acho que... Desculpa, conclui? Não, concluí, okay. sim. Eu acho que quem saiu melhor, apenas e só de um ponto de vista de probabilidades, acabou por ser o Dino, porque foi o único mentor que não perdeu nenhum candidato e que ainda tem 3. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A Marisa também tem 3, mas a Marisa perdeu um candidato. O Dino não perdeu. O Diogo também não perdeu, mas já só tinha 2 e a Carolina perdeu um candidato. Portanto, o Dino foi aquele que se pode orgulhar de mantive a minha equipa intacta e eles ainda são 3. Portanto, a Marisa perdeu um candidato. Mas é isso. E o pior da noite para ti, Zé? O mentor que saiu pior? Pela burrice dela, a Carolina. Sim, exatamente. Acho que não há grandes dúvidas. Mas pronto. E pronto, vamos passar para a pontuação da gala, daquilo que achámos. E consoante a minha média, vamos lá ver curioso. Aqui. A tambores de suspense, a minha média deu 8,17. Batido ou não, Zé? Olha, quase que bati já da semana passada, que eu tinha dado 8,4. Okay. Nesta gala, portanto, podem fazer toda uma festa, porque eu dei 7,4. Portanto, a Rita deu mais do que eu. Uau, ok. Isto é, não, acho que não é inédito, mas é muito raro acontecer, portanto. Sim, nesta edição, claramente que é. Também só houve sim, nesta galas, não é, mas estou a falar de anos anteriores. Mas olha que mesmo quando eu tive, noutros programas até, mesmo do Got Talent, e assim que nós também vemos em conjunto, quando eu dei uma média mais alta do que a tua, foi por décimas, 2 ou 3. Nunca foi por 7 décimas. 7,4 para 8,1 ou 8,2 é bastante. Mas pronto, eu disse que ia estar mais crítico e realmente... Não foi para ser vilão, percebes? Foi realmente aquilo que eu senti. É o que sentiste, claro. E para finalizar o podcast, vamos definir então o nosso novo top 10, que agora é os 10 últimos concorrentes. Vou começar por dizer os 6 a contar do fim. Então, em último lugar, tenho o Paulo Lapa. Tem que ser, okay. Desculpem. Depois, em 9º lugar, tenho o Diogo Carapinha. Em 8º lugar, o Ruben Torres. Em 7º lugar, o João Ribeiro. E em 6º lugar, a Sasha Silva. Ok. Bom, no meu caso, tenho aqui uma posição que me dói, o quão baixa esta pessoa está, mas é porque, a julgar pelo teu top 10 e pelo meu top 10... o teu top 10 é o Paulo Lapa, que saiu bastante bem, ou seja, nós não temos agora, eu acho que nenhum candidato que nos irrite solenemente e que nós queiramos muito que saia, como aconteceu, podemos aqui confidenciar aos Voicers, há uns anos com o Tiago Pimba, como nós lhe apelidávamos. Era Tiago, não era? Sim. O cantava muito música Pimba e que era um candidato que eu e a Rita não gostávamos mesmo. Portanto, mal ou menos, não é? Eu acho que agora já temos bons candidatos no geral. Bom, o meu 10º lugar vai para a Sasha Silva. 9º lugar para o Diogo Carapinha, como a ti. Okay. 8º lugar para o Ruben Torres, como a ti. Olha, igual. Exato, mas aqui dói-me um pouco dizê-lo. 7º lugar para o Coastal. Que eu... Ok, eu percebo. Infelizmente não consegui pôr mais alto. 6º lugar para, isto manteve-se, para o Gustavo Reinas, que está à portinha de uma top 5, mas pronto, não está bem lá. Vamos então ao 5º lugar. Quem é que tu tens? Sim, tenho a Soraya Moraes. Ok. O meu 5º lugar é o Paulo Lapa. Subiu um pouco, porque ele de facto desculpa, é fantástico. Enganei-me. Peço desculpa. Não é nada a Soraya. Então... O meu 5º lugar é o Coastal. Desculpem. Ok. Desculpem, é o Coastal. Estava a ver. Ok. O meu 5º lugar é o Paulo Lapa. Sim. Ok. O meu 4º lugar, sim, é a Soraya Moraes. O meu 4º lugar é o João Ribeiro. Sempre gostei mais dele do que tu. Ok. 3º lugar, Rebeca Reinaldo. Sem mudanças. Terceiro lugar, apesar da atuação de hoje, eu vou-lhe dar um voto de confiança, Soraya Moraes. Ok. 2º lugar, Vander Isaac. 2º lugar, Vander Isaac, mantém-se, sim. E em primeiro lugar, claro, acho que não vai sair lá, é o Gustavo Reinas. Pelo menos também até ser eliminado, porque ele há de ser eliminado, sim. Mas pronto.
Pois, não sei se chega à final. Mesma coisa com o meu primeiro lugar, que é a grande Rebeca Reinaldo, que eu continuo a adorar, mas que eu estou com um feeling com ela, chega à final e fica nos últimos lugares, ou chega no máximo a uma semifinal. Mas pronto, uma pessoa vai com a sua até onde os concorrentes Go with the resistirem. flow e a Go rezar. with the flow. Sim, exatamente. Queria só mesmo para terminar esta questão do top, dizer que para mim, assim, as principais diferenças foi a saída do Coastal do meu top 5, que ele estava no quinto lugar, e a subida do Paulo Lapa, que estava no meu sétimo lugar e passou para quinto. Há assim alguma grande variação para ti? Houve só uma variação que foi o Diogo Carapinha desceu para nono e eu subi o Ruben Torres para oitavo. Estavam trocados. De Estavam resto trocados. mantive tudo igual, sim. Sim, eu também tenho o Ruben acima do Diogo, já vimos isso. O Ruben estava em nono lugar, passou para o oitavo, o Diogo estava em oitavo, passou para nono. Pronto, foi como Realmente, eu. é verdade, não, mas é verdade. Eu também tinha o Ruben atrás do Diogo, agora está à frente. Tivemos o mesmo raciocínio, sim. E este que é o top 10, não é? Dos candidatos que vão então atuar a dia 1 de janeiro, portanto agora só para o ano, não é? Exatamente. E vamos nos despedir, Voicers. Sim, foi uma vez mais um programa intenso, com muito para discutir. Estamos já a afunilar, estamos no top 10, portanto, sei lá, devem faltar umas 2, 3 galas, talvez mais 3 para o programa terminar. Queremos agradecer uma vez mais por estarem desse lado. Gostem, por favor, dos nossos vídeos, partilhem, subscrevam o canal e comentem, porque queremos sempre saber a vossa opinião. E aproveitamos também, acho que é comum, Rita, de desejar bom Natal a todos os nossos ouvintes. isso mesmo, Boas bom festas. Comam muito, que é uma época para isso, portanto aproveitem e pensem no ginásio e no exercício físico mais tarde. E obrigado. E vemo-nos para o ano, literalmente. Vemos para o ano, exatamente. Obrigado a todos Então por vá, estarem desse obrigado. lado. Até lá, voices. Fiquem bem. Tchau. Deus, Voicers.